Olá, colecionadores e seguidores de canal Coisa de Colecionador. Fazendo mais um videozinho aqui para colocar em debate com vocês qual é o melhor formato para ler história em quadrinhos. O que mais te agrada, né? E não só em quadrinhos, mas de mangá também, né? Mangá também tem, apesar que o mangá ele tem um formato já mais definido, né? Que na minha opinião nem é o melhor, mas é o mais definido, que é a lombada quadrada colada, né? Aquela famosa lombada quadrada colada. Assim falando do mangá, eu posso citar aqui o exemplo do Gantz, por exemplo. O Gantz é um clássico desse formato do da edição, né? Que é o clássico com a lombada quadrada colada e que você tem uma certa dificuldade de abrir as páginas. Você não pode abrir muito. Eu costumo ler isso aqui no máximo em 90 graus, porque eu tenho sempre receio que acabe descolando com facilidade. Ainda mais em edições bem simplesinhas, que é o caso, por exemplo, do Gantz. O Gantz é uma edição bem simples, né? Posteriormente, às vezes, né, acontece sair a edição de luxo, que é o caso aqui do Evangelion, né? Esse aqui já é o volume 7 do Evangelho, que mantém a ideia da lombada quadrada, mas aqui já é costurado. Então já é uma edição bem mais caprichosa, ela vem com orelha, é muito mais bem acabada, muito mais caprichosa. Isso aqui dá para você ler com um pouco mais de tranquilidade. Essa daqui dá muito medo na hora de ler, você morre de medo de ler isso aqui, né? Lembrando sempre que a edição do mangá é ao contrário, né? A quarta capa da edição oriental, da edição ocidental, para eles é a primeira capa, né? E aqui já é a quarta capa, o que para nós seria a primeira, né? Aqui é a mesma coisa, tá? Porque o Evangelho foi lançado assim, mas manteve todas as características normais, né? Lembrando que o mangá no Japão, frequentemente ele é lançado em edições compactas, como é que eles chamam isso aí, com vários títulos dentro de uma mesma edição, tá? Então, isso aí é uma tradição deles lá, é uma forma econômica. Normalmente eles usam a capa cartão e o papel offset, que é aquele papel bem baratinho, o papelzinho mais baratinho que tem é o offset, tá? Então, o mangá mais ou menos está nessa tradição aí. Não concordo que seja a melhor edição, daí é questão de opinião, eu preferia que fosse publicado de outra forma, mas acho que o mangá está preso a essa tradição, que é uma tradição bem oriental, e o Ocidente meio que incorporou essa tradição de publicar no mesmo jeito que eles publicam lá, tá? No Ocidente, mas antes de tudo, eu vou fazer aquela pausazinha obrigatória e pedir para vocês para se tornarem sócios do canal, se inscreverem no canal. Primeira coisa, se inscrever no canal é fundamental. Nosso número de inscritos é pequeno, apesar de nós termos uma audiência boa, o nosso número de inscritos é pequeno. Não esquecer, lógico, chegou no final do vídeo, você gostou, você bota o gostei ou não gostei, tá? E no YouTube vocês têm aquela ferramenta, o que é muito legal pra gente, que é o Valeu Demais. A mãozinha lá do Valeu Demais. Se você puder deixar com alguma ajuda financeira, o canal agradece. Se você não puder, deixe pelo menos o Valeu Demais gratuito, que já conta ponto pra gente, já divulga o nosso trabalho, que é muito importante, né? Também tem o clube de membros VIP. Esses vão contribuir mensalmente para ajudar o canal. Mas é muito barato, gente. Tem assinatura de R$3. Sinceramente, R$3 não vai descapitalizar ninguém, né? Então, dá para você assinar e lá você vai ter vantagens. Vai ver os vídeos sempre antecipadamente. Todo vídeo sai primeiro para os membros e vai ter também sorteio de alguns itens que o colecionador vai se desfazendo e aí vai sortear entre os membros do clube VIP, tá? É bem baratinho, tem assinatura de R$3, gente, é muito barato, tá? Bom, depois da propaganda, vamos nós aqui ao que importa. Nesse vídeo eu quero discutir com vocês essa questão dos formatos de quadrinhos, tá? Os quadrinhos orientais, os mangás, eu já falei aqui, eles basicamente só têm um formato com uma variaçãozinha, né? Que é a lombada quadrada, que pode ser meramente colada, como é o caso do Gantz, sem orelha, sem nada, é para ser baratinho, isso aqui é para ser bem baratinho. E esse formato aqui, que é o formato de luxo, digamos assim, de luxo,
Porque a edição continua sendo lombada quadrada, continua sendo papel, a capa continua sendo cartão, o miolo é um papel um pouco melhor, já é um papel couché um pouco mais, com uma gramatura maior, já um pouquinho mais grossinho, mais agradável de ler, e algumas aplicações de cores. Assim. Então essa aqui é uma edição de luxo de mangá, não é nada além disso, né? E, deixa eu só dar uma conectada aqui. Então, vamos lá. E aí, dentro dos quadrinhos ocidentais, as histórias em quadrinhos, como estão chamando normalmente, existem outros formatos. Aliás, no Ocidente tem muito mais formatos do que no Oriente, né? E aí você tem aqui, por exemplo, o famoso formatinho. Famoso formatinho, aqui não é o da editora Abril, que foi o mais famoso no Brasil, foi o formatinho da editora Abril, que publicou durante mais de, 20 anos, 89, durante uns 20 anos, a maior parte do material de Marvel e de DC Comics foi lançado em formatinho pela editora Abril, né? A partir de 1979 e foi até o final, quase o final dos anos 90, né? Muita coisa mesmo. Esse aqui é um formatinho da editora Brasil América Limitada, uma das últimas publicações da Ebal. Essa aqui é uma publicação da Ebal, um Batman da Ebal em formatinho colorido, tá? Papel couché mais grosso, diferença desse daqui para o da editora Abril. Da editora Abril a capa era de papel couché, mas dentro o papel era offset, que é aquele papel típico de jornal antigo, né? Jornais usavam o papel offset e os quadrinhos da editora Abril, formatinho, também usavam. Então era para ser muito baratinho e agradar e atender a maior parte das pessoas, que era praticamente descartável, né? Agora, quem tem coleção de formatinho, tem muita gente que adora e tem a coleção completa, formatinho da editora Abril e tal. Eu tive a coleção completa, mas eu me desfiz, porque diferente da maioria, eu não gosto de formatinho. Primeiro, por causa do tamanho. Esse tamanho aqui, para mim, é muito pequeno, é muito reduzido para você apreciar a arte que tem aqui dentro, tá? Então, para mim, o formatinho não é legal. Agora, o formatinho tem uma vantagem. A editora Abril já começou a lançar o formatinho, logo no início, com lombada quadrada colada. Lombada colada, não é costurada, é colada. E aí tem aquele mesmo problema, não dá para você abrir a edição toda. Se você abrir a edição toda, você está arriscado de descolar páginas. Aqui no formatinho da editora Brasil América Limitada, e alguns da Abril Cultural também, da editora Abril também, eles eram com grampo, capa com grampo, exatamente igual a esse aqui. A capa com grampo é uma capa que você pode abrir com tranquilidade. Ó, aqui, eu estou abrindo ela todinha aqui para vocês. Aqui, ó, totalmente aberta e não há a menor possibilidade de danificar a revista. E, pelo contrário, você vai ter uma visão panorâmica da arte, tá? Uma visão panorâmica da arte sem o menor medo de ser feliz. Você pode abrir, vou abrir outra página. Aqui, ali era o miolo, né? Mas eu posso abrir outra página aqui sem medo de ter problemas, tá? Você usando um grampo de qualidade, você vai ter um material que vai durar muitos anos, tá? Logicamente, não pode ser uma revista mix, porque na revista mix você poderia ter que botar mais páginas, e aqui não cabe mais páginas. A outro detalhe também é que as publicações da editora Abril usavam, como eu falei, capa de papel couché, fininho e por dentro offset. Aqui não. Aqui é um papel mais grosso, tá? É bem mais grosso o papel, a gramatura do papel, que é a espessura dele, é bem maior do que os da editora Abril. O formatinho da Ebal, anterior à editora Abril, era melhor do que o da editora Abril. Essa edição aqui, deixa eu ver de que ano ela é, de 80 e alguma coisa, eu acho. Não, ela é de dezembro de 76. Isso aqui é dezembro de 1976. Então, antes da editora Abril começar a publicar. A editora Abril começa a publicar em 79, se eu não me engano, se eu não me engano, não. Foi Heróis da TV. Eu só não lembro se foi em 79 exatamente, mas foi por aí, tá? Então, um dos formatos possíveis é o formatinho, que pode ter dois tipos de edição. Uma edição extremamente baratinha, que é aquela de papel couché fininho e papel offset no miolo, né? Ou então um pouquinho mais chique, que é o caso da Ebal aqui, com um papel com uma gramatura maior, né? Um pouquinho mais grosso, um pouquinho mais legal de você ler, tá?
E eu ainda estou falando aqui do formatinho grampo. Mas aí existe o formatinho, que eu não trouxe aqui nenhum, infelizmente, de capa colada, que foi a maior parte do que a Editora Abril lançou, né? A Editora Abril lançou Super Aventuras Marvel, Heróis da TV, depois Homem-Aranha e outras coisas mais, com aquela lombada quadrada, papel jornal, papel offset e capa de papel couché. É um outro formato dentro ainda do formatinho, do pequenininho, né? Muito bem. Aí, acima disso daí, você tem a chamada edição de bolso. Está aqui a edição de bolso, que a Panini publicou há muitos anos atrás. Essa minha edição aqui é bem antiga, eu não vou lembrar exatamente a data dela, mas ela é bem antiga, no início dos anos 2000 isso aqui, no formato de bolso. Olha o tamanho, vamos botar aqui, ó. Vou botar aqui com o formatinho. Ele ainda é menor, um pouquinho menor do que o formatinho. Pouca coisa, mas ele é menor do que o formatinho. Estão vendo a revista aqui atrás, tá vendo? Ele é um pouquinho, é o formato de bolso, tá? Da mesma maneira, e aqui como é que é? Lombada quadrada, colada. Então tem o mesmo problema, basicamente. Só que aqui o papel, o miolo é com papel com uma gramatura maior, é um pouquinho mais legal, né? Um pouquinho mais bem acabado. Mas não tem orelha, né? É colado, então na hora de abrir você vai ter que abrir com muito cuidado, porque senão a escada começa a soltar as páginas, porque é colado. Então isso é meio complicado, né? Muito bem. Acima desse, nós vamos chegar então ao famoso formato americano. O formato americano é maior, é o mais tradicional, o mais famoso de todos os formatos. Formato americano aqui, tá? Esse formato eu vou mostrar aqui, ó, o formatinho da editora Brasil América Limitada em cima do formato americano. É bem maior, né? Bem maior. Eu acho que é o formato mínimo para você apreciar bem a arte, tá? E essa aqui é a lombada com grampo, que é a tradicional americana. Até hoje, os quadrinhos americanos são publicados no formato americano com grampo. Depois, na primeira edição, sai assim, mensalmente. Depois eles fazem aqueles compactos e lançam os TPs, né? Trade Paperbacks, que são aquelas coletâneas de várias edições em uma só, né? Que é um formato que a a Panini adotou como sendo um padrão aqui no Brasil, né? Nos Estados Unidos não é o padrão. Lá o padrão é o formato americano com grampo. Só que essa edição aqui é uma edição de 1900 e... não sei se é do início dos anos 2000, é 1999. Agora, deixa eu ver se eu acho a data dela aqui. Acho o expediente aqui que eu esqueci de olhar antes. Mas essa aqui é 1996. Essa edição aqui é 1996. Nessa época, o formato americano tinha capa grampo, esse tamanho, que é padrão, isso não mudou nada. Porém, a capa é de papel couché, né, um pouquinho melhor, mas por dentro é offset, é papel jornal. Tá? Esse aqui ainda é. E a aplicação de cores no papel jornal, ela fica bem inferior. Ela morre muito, ela perde muito do brilho, né? Fica bem sem graça. Mas esse era o padrão do formato americano em 1996. É o outro formato possível para tornar mais acessível. Isso aqui é para ser barato. Na época custava lá, deixa eu ver aqui, $2,95, ou seja, $3. Custava $3 essa edição, isso em 1996, tá? Muito bem. Esse formato aqui já foi usado pela Panini, mas não é o formato, assim, digamos assim, tradicional, mais usado pela Panini. Atualmente, o formato americano nos Estados Unidos é esse aqui, ó. Esse aqui é o formato atual americano, tá? Como é que saem as edições no americano atualmente? É capa, papel cartão, é bem mais grossa, a gramatura é muito maior, e dentro papel couché, com brilho, com uma qualidade de impressão muito, muito superior, tá? Esse é basicamente o padrão que está sendo usado pelo mercado americano. Capa, cartão com grampo, tá? Cartão com grampo, e dentro
papel couché e a capa é uma capa cartão, só que aí varia de editora para editora, algumas usam um cartão mais grosso, outras usam um cartão um pouquinho mais fino, mas a capa é cartão e o acabamento fica muito bonito, fica muito elegante, muito chique, e é o que eu sempre falo, a capa grampo, ela tem uma enorme vantagem, que é você poder abrir a edição sem medo de ser feliz. Deixa eu aqui abrir uma página aqui, uma página dupla aqui, deixa eu ver se tem, é pena que eu não tenho uma página dupla mesmo, mas olha só, eu posso abrir, olha aqui o que eu estou fazendo aqui, eu estou abrindo ela completamente, sem medo de nada, não vai acontecer nada, não tem como. Ele está usando um grampo antioxidável, né? Quer dizer, não enferruja, uma capa cartão que protege bem a edição e o papel couché que é bem agradável de você ler, de você apreciar. Esse é o formato americano atualmente, é praticamente um padrão hoje em dia nas editoras, tá? A Panini, por outro lado, fez uma opção diferente. Ela preferiu publicar, mesmo que fininha, por exemplo, Mulher Maravilha. A edição da Mulher Maravilha é lombada quadrada, com pouquíssimas páginas. Aqui tem 56 páginas. Apenas 56 páginas. Mesmo assim, a Panini optou pela lombada quadrada com as páginas coladas. Para mim, essa edição é muito ruim, na minha opinião. Primeiro, porque não havia necessidade de ser lombada quadrada. Não precisava. A lombada quadrada não permite você abrir a edição completa. Tendo 56 páginas, poderia perfeitamente ser capa grampo. E seria muito mais agradável de você abrir e ver a edição como um todo. Tá? Vou até abrir aqui um pouquinho, só para mostrar como é que é o que eu estou falando. Vocês sabem, né? Isso aí vocês sabem. A lombada quadrada, né? Apesar de só ter 50 páginas aqui, e na hora de você ler a edição, você não pode abrir muito. O máximo, eu pessoalmente, para não correr risco, abro 90 graus. Eu leio aqui, depois eu leio aqui, vou fazendo sempre esse movimento, porque abrir a edição toda é muito arriscado de começar a descolar, tá? De você ter o azar e começar a descolar. E aí, nesse formato lombada quadrada, tal, eles publicaram em todos os tamanhos. Por exemplo, essa aqui, né? Aqui tem não sei quantas páginas, deixa eu ver. 112 páginas. Lombada quadrada, páginas coladas e 112 páginas. Sinceramente, acho que isso aqui também caberia numa edição lombada com grampo. Lombada com grampo, para mim, seria o ideal, tá? Aqui, mais uma ediçãozinha. E nesse mesmo formato eles foram fazendo quase todos os tamanhos, né? Outro tamanho que lá nos Estados Unidos é apenas para os TPs, que é os Trade Paperbacks, são uma coletânea, um arco de histórias, digamos assim, com várias edições, eles lançavam assim, tá? Isso aqui é um formato econômico americano, digamos assim. A capa é capa cartão, o miolo é papel couché, mas a lombada é colada, lombada colada, lombada quadrada colada, o que tem, né, o risco de páginas aqui também. Aí não estou nem falando da edição Panini, estou falando da edição americana, que nos TPs tem esse problema, né? Acima disso, você vai entrar nas edições de capa dura. As edições de capa dura, é lógico que são muito mais bem acabadas, feitas para durar muito mais, né? Porque elas vêm com a capa dura e com... aí ela tem capa dura e tem papel couché dentro, o mesmo papel couché que é usado nos TPs, que é usado nas lombadas quadradas, é o mesmo papel, tá? Porém, aqui é costurado. Aqui é costurado. Elas são feitas em cadernos, são cadernos de páginas, como se fosse um caderno mesmo, né? Grampeado, só que nesse caso não tem grampo, ele é costurado, os vários cadernos são costurados para manter, então, uma edição muito mais robusta, muito mais agradável de ler e tudo mais, tal, porque é um formato bem legal. Esse daqui, por exemplo, tem... Deixa eu ver quantas páginas tem aqui. Esse aqui é do... Esse aqui deve ter mais de 200 páginas, eu acho que é isso. 396 páginas. Esse aqui do Demolidor é o Decálogo. O Decálogo do Demolidor tem 400 páginas, 396 páginas. É uma edição que eu considero primorosa, mas é uma edição, logicamente, para material já consolidado, material que é muito bom e que vale a pena você gastar bem mais para comprar. Não é para lançamento. Lançamento tem que sair ou com a lombada quadrada colada ou, como eu gostaria, como eu acho melhor,
que é a edição típica americana, com lombado, com capa cartão, papel couché e grampo, que é muito mais legal, muito mais agradável de ler essa coisa toda. Quando vai para uma edição mais sofisticada, um material que já foi consolidado, que é um material muito bom, que vale a pena você guardar para o resto da sua vida, aí eu concordo que o ideal é a edição de luxo, de preferência, sim, até umas 500 páginas. Não pode passar de 500 páginas, porque aí já começa a ficar um tijolão, uma coisa difícil de você manusear, difícil de você ler, difícil de você transportar, que corre muito risco, inclusive do miolo acabar se soltando, porque a pressão que o peso do miolo faz sobre a capa, porque ele fica, né? Ele fica elevado, o miolo fica elevado em relação à capa. Então ele pode acabar descolando e despencando aqui dentro mesmo, lá guardadinho, bonitinho na sua estante, nessa posição aqui maravilhosa, o miolo pode acabar cedendo e caindo se não tiver sido muito bem costurado e colado, porque ele é costurado e colado, né? Ele é costurado entre si e depois colado na capa, né? Além desse formato, aí nós entramos no famigerado ônibus. O famigerado ônibus, que esse aqui é até um dos menores, esse aqui não sei quantas páginas tem, deixa eu ver quantas páginas tem. Não fala. Não fala, aqui não fala. Mas é o material completo da Tropa Alfa do John Byrne, né? Que é um material. Por que eu tenho ônibus, apesar que eu não gosto de ônibus? Porque é o John Byrne e a Tropa Alfa na melhor fase dela, uma fase muito legal, que vale a pena demais ter. Só existe esse formato, ou então o formatinho da editora Abril, que trazia em capítulos dentro, se eu não me engano, do Super Aventuras Marvel. Se eu não me engano, Tropa Alfa foi publicado no Super Aventuras Marvel. Aí, se não for isso, você tem um volume completo, a história completa, você vai ter que partir para o ônibus. Mas o ônibus é aquele negócio que eu falo. Como é que é o formato do ônibus? Capa dura, né, com o miolo em cadernos costurado e depois colado. É um trabalho típico da edição de luxo. A montagem é a mesma da edição de luxo, porém com um volume de páginas de normalmente quase 1000 páginas, 700 páginas, 800 páginas, por aí vai. Tem de 1000, tem, se eu não me engano, Quarteto Fantástico de 1000 páginas. E aí vira um tijolão, uma coisa dificílima de você manusear, de você ler, de você guardar, de você ter cuidado na hora de transportar, porque aí requer realmente um cuidado imenso. Porque uma pancada numa ponta dessa aqui, meu amigo, a edição está estragada e para quem é colecionador não tem mais valor nenhum. Outras pessoas talvez não reclamem, mas eu não gosto. Até que se a edição chegar com defeito, na mesma hora eu devolvo e peço uma edição nova à editora ou à Amazon, onde eu comprar, né? Então, isso aqui. Agora, esse material aqui, normalmente, eu só compro o ônibus num critério. É um material que eu gosto muito, é um material que já está super consolidado, que é um material que já passou muito tempo e é bom pra caramba, e não existe outro formato. Porque, por exemplo, tem coisas que a Panini já publicou em quase todos os formatos possíveis e imagináveis, né? Eu até brinco que tem edição, por exemplo, os Supremos da Marvel, o Reino do Amanhã da DC Comics, ou Crise nas Infinitas Terras, já saíram em todos os formatos possíveis e imagináveis. Só falta o formato rolo. O formato rolo a Panini ainda não lançou. Mas tem títulos que realmente a Panini já lançou em todos os formatos possíveis. E aí você tem opções, tá? E aí eu sempre fico medindo uma questão, por várias questões, né? Primeiro porque o Omnibus me parece uma edição muito complicada em diversos, como eu já apontei aqui, né? Vários probleminhas. E o segundo que ele é caro, né? Ele é bem caro. Então você tem que pensar bem se o Omnibus vale a pena. Ou aquela variante do Omnibus, né? Que é o Grimório, né? O Grimório é um Omnibus, né? Na estrutura ele é igual. Só que às vezes ele tem uma frescurinha aqui, uma frescurinha ali, mas editorialmente ele é a mesma coisa que a edição Omnibus, né? Ele não deixa de ser um Omnibus. Bom, então basicamente eu quis apresentar para vocês todos os formatos possíveis de edições, de publicações de quadrinhos ocidental e de quadrinhos oriental, né? Que é o caso do mangá, né? E aí gostaria imensamente de ler a opinião de vocês. Qual é o formato que agrada mais a vocês? Vocês estão satisfeitos com esse formato basicão da Panini, que é capa cartão, lombada quadrada, folhas coladas, papel couché?
com as folhas coladas, vocês acham que esse é o formato ideal? Ou então existe uma variante, né, que é aquela questão editorial, só material de um personagem, porque a Panini já fez isso, né? Lançou Lombada Quadrada, o Batman, por exemplo, só tinham histórias do Batman. E às vezes tem a famosa revista Mix, que é o caso aqui que eu citei aqui, bem fininho mesmo, da Mulher Maravilha. A Mulher Maravilha aqui, essa edição é bem recente, né? Ela tem Mulher Maravilha e Flash. Isso aqui é a famosa revista Mix, que tem 2 títulos diferentes publicados na mesma edição. Os americanos também já usaram isso, tá? Já usaram bastante isso mesmo. É uma forma, inclusive, de divulgarem algum personagem mais fraco, que não tem um apelo tão grande, junto com um personagem mais forte. E aí a coisa se contrabalança e editorialmente, economicamente, é mais viável. A revista Mix, que a Panini também já teve várias épocas que apelou para a revista Mix, foi para publicar mais títulos por um preço menor e atrair um público maior. Porque se você pusesse, vamos supor, Inumanos numa edição própria, no Brasil, principalmente, não venderia, porque Inumanos não tem apelo no Brasil, né? Agora, se você bota Inumanos junto com X-Men, logicamente, o X-Men carrega os Inumanos e você conhece os Inumanos e pode até passar a apreciar. Né? No futuro, pode ser até que um coadjuvante numa edição Mix se torne um protagonista numa revista própria ou se torne o protagonista em uma outra edição Mix. Isso tudo pode acontecer, tá? Então, esse é um panorama que eu quis fazer, bem legal para vocês, dos formatos de edições de quadrinhos, né, que estão disponíveis aí para as editoras, para ouvir e para ler a opinião de vocês a respeito disso. Quais são os formatos que mais te agradam? Quais os que menos te agradam? Vocês acham que o que a Panini está fazendo atualmente está adequado? Está atendendo bem a vocês? Porque, inclusive, também isso serve de material para outras editoras que queiram entrar no mercado. Já entrem no mercado com a opinião do canal Coisa de Colecionador e dos seguidores do canal Coisa de Colecionador. Fica uma coisa bem amarradinha, bem feitinha. Então, conto com vocês para deixar muitos comentários aí e eu, na medida do possível, vou responder os comentários de vocês, com certeza. Tá bom, gente? Chegou até aqui? Bota o gostei ou não gostei. Se inscreveu no canal? Se inscreve no canal e vem para o nosso clube de membros. Vai ganhar prêmio lá, tá bom? Até a próxima.